Namaskar! Hoje nós vamos encadear 3 posturas de equilíbrio. É importante ressaltar que posturas de equilíbrio são um desafio por si só. Assim como tudo na vida é impermanente, as posturas de equilíbrio elas nos colocam em evidência essa impermanência. Quando a gente linka uma postura de equilíbrio na outra sem pausa, o desafio mental e físico ele é ainda maior. Então, se necessário, faz uma postura, pausa, faz a outra, pausa. Deixa aberto ao aluno para que ele possa fazer essas pausas entre uma postura e outra. E isso está tudo certo. Né? Se desequilibrar, volta o pé no chão, respira, recomeça, tá tudo bem. Eu vou começar passando uma adaptação para o aluno que monta a postura com a perna estendida. O que vai ditar se o aluno fica com a perna estendida ou não? Né? Dentro da percepção de cada professor. A nossa coluna. Se a coluna do aluno, quando ele estende a sua perna à frente, mesmo que ele não alcance bem o pé, e eu já vou explicar o porquê, ela fica no eixo da coluna, tá tudo certo. O aluno está em condição de já estender a sua perna, ele já tem esse domínio da força da perna com a sustentação da coluna. Agora, se o aluno estende a perna e ele fica assim ou assim, é mais proveitoso para o aluno primeiro aprender a trazer a sua coluna para trás, e isso exige bastante força de banda e de musculatura da coluna, das costas, para depois estender a sua perna, tá? Então, primeiro, para o aluno que já estende a perna. Mas sabe aquele aluno que estende a perna segurando o dedão do pé em gancho e ele tem a sensação que ele está arrancando o dedão do pé em gancho? É muito desconfortável para ele. Ou ele está quase ali segurando o dedão do pé, quase estendendo o seu joelho. E aí, o entendimento aqui que é vir da força da estabilidade da postura e não necessariamente do alongamento, um cintinho. Não tem cintinho na escola ou em casa, onde você estiver praticando, a tua meia. Uma meia, uma camiseta, uma toalha de rosto, o que tiver disponível. Mas existe muita diferença entre você montar a postura segurando a borda externa, aqui do pé, e entre você montar a postura segurando o dedão do pé em gancho ou com um cintinho. Eu acho mais interessante se o aluno não está conseguindo ainda segurar o dedão do pé em gancho. Isso normalmente acontece quando ele não tem ainda domínio da força, da onde direcionar a força da sua perna. E aí ele faz muita força com o seu braço e assim parece estar arrancando o dedão do pé. Eu acho mais proveitoso usar o cintinho. Experimentem, se vocês nunca montaram com o cintinho e com a mão lateral, mesmo que você já monte a postura com a perna toda estendida, faz das duas maneiras e observa como muda bastante a postura, muda inclusive a coluna, a percepção de alongamento. Então eu particularmente não gosto muito da variação de segurar o pé lateral, a não ser exceções, né? Uma gestante que já está no seu último trimestre e aí nem consegue às vezes mais deixar a perna em alinhamento para segurar o dedão do pé em gancho, precisa dessa ajuda, né? A gestante no final da gestação, a força do na banda já está mais reduzida, então sim, ela vai precisar mais da força do braço para auxiliar. Mas os alunos em geral, não. Então, vou segurar com o cintinho, vou passar o cintinho lá no início aqui da parte da curvatura do meu pé. Quanto mais pertinho do meu pé eu segurar o cintinho, melhor, mais próximo da postura é. E aí eu vou experimentando aos pouquinhos a alongar a minha perna, vou entendendo essa força aqui na musculatura da minha coxa, da minha base alongada, da minha coluna para trás, do meu ombro encaixado. E eu posso montar todas as variações aqui usando o meu cintinho, né? O aluno, onde a base já fica alongada, mas a perna estendida, o joelho fica flexionado, e ele já consegue sustentar aqui essa perna, não necessariamente vai precisar de cintinho, né? O joelho fica aqui microflexionado, tá tudo bem. É um processo ganho dessa força, desse alongamento. E aí também vai montar as outras posturas com esse joelho sempre flexionado. Eu diria que o cintinho ele é mais proveitoso quando o joelho da base fica muito flexionado e a coluna começa a dar uma curvadinha para frente. Mas falta um pouquinho para estender a perna que está elevada. Compreende a diferença? Muito bem. Esse é para o aluno que já está estendendo a perna. Agora, aquele aluno onde a sustentação da perna é muito desconfortável, primeira coisa, vou segurar o dedão do pé em gancho, vou levar a minha coluna para trás. Aqui é desafiador para mim, é aqui que eu vou ficar. Eu primeiro quero entender como a minha coluna auxilia na postura de equilíbrio. A coluna é a parte principal de quase todas as posturas, é ela que nos dá o eixo do nosso corpo, né? A dinâmica do nosso corpo. E aí eu eventualmente
eu faço a perna projetada para frente, eventualmente vou começando a estender para frente e para cima. Esse é um comando muito interessante. A nossa perna, a nossa intenção não é estender a perna para frente. Olha como a minha coluna fica bem curvinha aqui. É para frente e para cima. Então, para o aluno que está trabalhando ainda aqui a sua dinâmica, primeiro ele vai aprender a levar a sua coluna para trás, a estender a sua perna da base. Eu posso montar todas as posturas assim, inclusive essa lateral, se for muito desconfortável segurando o dedão do pé enganche, posso segurar o joelho. E para a próxima também. Eu monto com a minha perna flexionada, que posso experimentar estender, depois inserir. Naturalmente, quando a perna está flexionada, fica um pouquinho diferente a dinâmica do giro dos quadris. Tá tudo certo. Já é a postura. Estar montando, né, o entendimento desse ciclo de encadeado de posturas de equilíbrio, com a perna flexionada, já é a postura, está tudo certo. Então, observe, às vezes o aluno ele vai ter mais facilidade nessa postura para frente, vai ficar aqui no intermediário, quando ele for para o lado, ele não vai conseguir manter a perna assim. Segura o joelho, respira, depois volta, gira aqui os quadris, braço aberto. Então vai fazendo esse entendimento, né? A gente vai fazendo essas adaptações. Mas eu diria que o principal é sempre observar a coluna do aluno. E para o aluno que não tem essa dinâmica de equilíbrio ainda construída, nós também não temos às vezes. Faz uma pausa entre uma postura e outra. Certo? Qualquer dúvida, escreve para mim. Muito obrigada e boas práticas.